Olá pessoas, dando continuidade à aula, vocês devem ter visto vídeos sobre o contexto histórico do Brasil republicano. Vamos seguir adiante aqui com essa perspectiva histórica em relação à história da educação do Brasil, que é importantíssimo conhecer, dar uma série de suportes para vocês em relação a projetos e afins, né? E entender a educação como um fenômeno histórico que é importantíssimo. Cada momento histórico, a educação foi pensada de um jeito. Então, nesse contexto aqui, a gente tem a Primeira República, né, que é um período de várias ideias em educação. Se lá atrás a gente tem uma tendência, uma tentativa de padronização, o ambiente político do Brasil da virada do século XIX para o XX viu surgir com a República uma disputa interna de correntes republicanas e, claro, vários projetos educacionais, alguns mais autoritários e elitizados, outros mais abertos e menos elitizados, que davam espaço até uma certa pluralidade de pensamentos e de concepção de sujeitos e de cidadãos. Então, nesse sentido, essa república ela traz uma outra perspectiva política para o país, apesar de ter uma série de contradições, como historicamente a gente sabe, né? Ela não conseguiu resolver os problemas de um país desigual, não conseguiu trazer, obviamente, para todos o desenvolvimento que ela desejava trazer. E, claro, as contradições foram se acumulando, se avolumando ao longo do tempo. Em vários momentos, a própria República foi questionada, né? Ela se viu aí à beira de ditaduras, né? Ela nasce como uma ditadura na realidade. Então, seguindo adiante, nós temos... esse aqui é o Benjamin Constant, que é um republicano histórico, né? E foi um dos primeiros ministros da Instrução Pública, Telégrafos e Correios, né? Inclusive tem até uma cidade em homenagem a ele no Amazonas, na fronteira com a Colômbia. Ele é considerado um dos grandes nomes das escolas militares no Brasil, né? Um sujeito intelectualizado, mas uma perspectiva positivista, né? Ele é um entusiasta do positivismo no Brasil, corrente essa que era uma corrente republicana, mas que tinha uma perspectiva talvez autoritária, melhor, talvez não, autoritária. Inclusive é o positivismo que gera a perspectiva de república no Brasil, e a própria bandeira do Brasil tem o ideal positivista, né? Ordem e progresso. Falta o amor, que era o complemento, mas de qualquer maneira o Brasil nasce sobre o domínio de uma perspectiva positivista na república. Então esse positivismo, essa república, a corrente de pensamento a qual era afiliado Benjamin Constant era uma corrente de pensamento que tinha uma influência francesa muito forte, e a França é um dos primeiros países do mundo a elaborar um processo público de construção de uma educação de Estado, né? Ou seja, a educação pública. Só que naquele contexto não era chamado educação pública, mas sim instrução pública. O Estado não, a partir da perspectiva iluminista, positivista, não conceber educação como a gente concebe hoje, mas sim o sujeito deveria ter uma certa quantidade de conhecimentos, especialmente no momento onde os países estavam se constituindo, e o Brasil era um deles. O Brasil precisava criar a identidade republicana, então um projeto a um modelo de cidadão e limites para esse cidadão. Então, um dos idealizadores dessa perspectiva da instrução pública, a educação que o Estado dá, na realidade a instrução é como se fossem regras que os alunos aprendem em sala de aula, por isso é uma educação pautada pela violência, pelos castigos físicos, por todo um processo de hierarquização interna. O professor fala, o aluno obedece, o professor diz a verdade, o aluno apenas escuta e reproduz. Então, essa educação, essa instrução pública visava proporcionar a todos os indivíduos da raça humana os meios de satisfazer as suas necessidades, para garantir o seu bem-estar, conhecer e exercer os seus direitos, entender e cumprir suas obrigações para garantir a modernização de sua indústria, para torná-la capaz de funções sociais que ele tem direito a ser chamado, desenvolver toda a gama de talentos que recebeu da natureza e assim estabelecer uma igualdade entre os cidadãos e tornar a igualdade política real e reconhecida por lei. Esse deve ser o primeiro objetivo de educação nacional, e por esse ponto de vista é um dever do Estado sua promoção. É uma educação que padroniza o indivíduo, ela não entende o indivíduo na sua diversidade, então o modelo é um modelo X de indivíduo que tem que ser seguido e reproduzido pela escola. E aqui diz muito explicitamente essa perspectiva, né, que a escola ela conduz, né, a partir do Estado, e interessante que tem aqui que o Estado é aquele sujeito que promove a educação.
Tecnicamente aqui também tem uma crítica indireta à Igreja Católica e à educação religiosa, né? Que é uma perspectiva iluminista que diz que o sujeito da educação, da instrução pública, tem que ser pensado a partir da perspectiva humanista, a partir da perspectiva do conhecimento da laicidade, né? Ou seja, o Estado é separado da igreja, a igreja não teria que colocar as mãos aqui no currículo da escola. Então, tem várias implicações aqui nessa fala do Condorcet, que é uma das bases exatamente dessa perspectiva de educação pública aqui na França, mas que vai influenciar vários projetos de país, entre eles o projeto positivista no Brasil. Então, esse Estado republicano é um Estado que entende que ele é condutor dos currículos e organizador da educação. Então, apesar de ter várias controvérsias na perspectiva dessa corrente, no caso do Benjamin Constant, ele entende assim. Apesar de que ao longo das décadas o projeto republicano ele acaba se fragmentando, né? Quando eu falo Estado aqui, eu estou falando Estado, o poder nacional, né? A federação, ou seja, a União, não o Estado em si, que é uma outra unidade, né? Então existe um projeto de nação, de inspiração iluminista, como eu falei, novas demandas do mundo capitalista, como está na fala do Condorcet, então fazer educação para pensar em indústria. E é assim que, por exemplo, em 1909, surgem as escolas de artífices, né? Que são aquelas escolas conectadas com a tradição, dessa tradição positivista, que vai formar o cidadão, aquele cidadão pobre, desamparado, vai ser aluno dessa escola e vai ganhar uma formação técnica, né? Então, o ensino técnico no Brasil ele é herdeiro dessa perspectiva positivista, isso em 1909, né? Então a gente vai ter essa ideia de escola, de instrução pública muito visível. Então, mas há também nesse contexto uma diversidade de ideias de educação, de positivismo e escola-novismo, que é um movimento contrário, de certa forma, a algumas questões do positivismo. Ela vem da mesma raiz humanista, mas ela prega outras questões. Enquanto o positivismo é mais autoritário, o escola-novismo é mais aberto. Mas ainda assim tem ideais católicos presentes na tradição da escola ligada à igreja no Brasil, é muito forte. Essa escola ligada à questão religiosa é muito presente, ela inclusive até hoje. E o anarquismo, que é uma outra perspectiva política que também influencia algumas experiências de escola no Brasil. Então, no caso aqui da Escola Nova, a Escola Nova é um movimento de renovação da educação que vai de encontro com os ideais positivistas, né, que são ideais basicamente militarizados, né? Ela prega uma educação da sociedade burguesa focada na diversidade e no indivíduo ao mesmo tempo. Então, ela prega a questão da variedade de pensamentos, ou seja, existe espaço para diversidade de pensamento, de ideias distintas. Ela foca no indivíduo, o indivíduo pode ser diferente do positivismo, que todos devem ser iguais. A escola novista, ela traz a perspectiva dessa diversidade. Inclusive no Brasil, a gente teve vários seguidores dessa perspectiva, que ela nasce na Europa, mas se espalha para os Estados Unidos, e o Anthony Dewey é um dos grandes articuladores dessa ideia nos Estados Unidos. Ela tenta realmente humanizar o espaço da escola, que é muito visto como espaço de castigo, um espaço quase de prisão para esse aluno que tinha que seguir as regras muito rígidas. Então a Escola Nova propõe a escola como espaço diferente desse espaço aí. E obviamente reflete um modelo de sociedade, ou seja, a Escola Nova ela quer criar uma sociedade basicamente diversa e que tenha uma perspectiva mais aberta, diferente da perspectiva mais antiga, que é essa perspectiva originária dessa tradição mais autoritária. No Brasil, um dos grandes nomes da escola novista, o Aurélio Teixeira, que inclusive lá nos anos 30 vai influenciar um pouco o projeto do governo Vargas de escola, inclusive ele é um dos elaboradores dessa escola moderna no Brasil, escola nova, né? Ele diz, por isso mesmo não pode ser uma escola de tempo parcial, nem uma escola somente de letras, nem uma escola de iniciação intelectual, mas uma escola sobretudo prática, de iniciação ao trabalho, de formação de hábitos de pensar, hábitos de fazer, hábitos de trabalhar e hábitos de conviver e participar de sociedade democrática, cujo soberano é o próprio cidadão. Ler, escrever, contar e desenhar são, por certo, técnicas a serem ensinadas,
mas como técnicas sociais no seu contexto real como habilidades, sem as quais não se pode hoje viver. O programa da escola será a própria vida da comunidade, com o seu trabalho, as suas tradições, as suas características devidamente selecionadas e harmonizadas. Inclusive é interessante que essas perspectivas ainda estão muito... É uma escola nova que ainda de fato tem muita coisa que não foi aplicável no Brasil, né? O projeto Escola Novista ele foi aplicado, digamos, pela metade, né? Porque sempre encontrou o autoritarismo como barreira para o seu desenvolvimento, né? Mesmo no governo Vargas, que alguns elementos da Escola Nova foram aplicados, eles foram aplicados dentro da perspectiva ditatorial, ou seja, não plenamente. Então, o que o Anísio está dizendo aqui nessa citação, que a escola ela não tem que somente ser uma coisa de decorar, ela tem que ser uma coisa prática também, para o dia a dia, né? O sujeito que convive com a diferença, ele participa de uma sociedade democrática onde há espaço para divergência. Então, e fala que ler, escrever, contar e desenhar são técnicas a serem ensinadas, mas como técnicas sociais, ou seja, para o uso, né? Ou seja, entendendo o contexto daquilo e sabendo que aquilo é algo importante para o dia a dia. Então, é uma escola prática, onde o aluno está ativo, o aluno ele participa do seu processo de aprendizado e não apenas um sujeito que está sentado na cadeira escolar, ouvindo o professor falar e sempre balançando a cabeça, aceitando aquilo como é o modelo do positivismo, que inclusive até hoje está muito vivo nas escolas militares, né? Aquele modelo de escola militar, do colégio militar, da polícia militar, que são as escolas militares, porque tem uma diferença, escola militar e escola militarizada, né? Escola militar é uma escola criada dentro da instituição militar, seja exército ou polícia militar, que é para os filhos daquelas pessoas e para uma parte das vagas destinada à comunidade. Então, é um colégio que está ligado, administrativamente falando, à polícia militar. E a escola militarizada, ela é uma escola geralmente pública do Estado, ou até do município, que tem experiências, inclusive, ou escolas particulares, que também tem crescido bastante a militarização no mundo particular, que traz para dentro da sala de aula ou o código de conduta da polícia ou a própria polícia como parte da administração e da gestão pedagógica. Então, esse modelo de escola militar, escola militarizada, eles são herdeiros dessa tradição positivista de escola no Brasil. Então, a gente está em 2020, estamos falando de uma ideia que emerge lá no século XIX e que no Brasil dá base até hoje a posturas pedagógicas em sala de aula, para a gente ver como a história da educação ela faz essa ponte entre o passado e o presente, entendendo que algumas práticas são descontinuadas e que outras práticas ainda permanecem parecidas com o passado. E o que é esse positivismo que a gente falou aqui? São as ideias, basicamente, que vêm da perspectiva do Auguste Comte. Eu acho que vocês devem ter visto isso em Sociologia da Educação. Influenciou muitos intelectuais brasileiros. Interessantemente, o positivismo foi muito forte na França, que é onde surgiu, e no Brasil. Fora desses locais, o positivismo teve uma irradiação muito limitada. Mas no Brasil, entre as elites brasileiras que eram muito francófilas, ou seja, que copiavam muito a França, o positivismo teve um papel importante. Esse modelo das reformas positivistas feitas pelo Benjamin Constant durante a sua administração à frente da pasta do Ministério da Instrução Pública, Telégrafos e Correios, basicamente criou o seguinte: promoveu mudanças no ensino primário de 7 a 13 anos e no secundário de 3 a 15, no DF, né, na época Rio de Janeiro, capital do Brasil, do Distrito Federal, priorizava disciplinas como matemática e física em detrimento das humanas, que eram o foco das escolas das primeiras letras, né, aquelas escolas mais antigas criadas no Império. Então, o currículo positivista ele dá ênfase às ciências naturais e exatas. Então, aprender a contar, a fazer os cálculos, a pensar a física era muito mais importante da perspectiva do positivista do que ler os clássicos, ler literatura, ler filosofia. Então, essa reforma que ele promove desagrada um pouco as elites e a igreja, que via nisso um ataque ao currículo que ela sempre prezou, que era um currículo mais humanista / clássico, né? Focado nas humanidades. E também na própria lógica da igreja, já que o positivismo ele era assumidamente uma perspectiva ateia. Mas, querendo ou não, as reformas que ele fez foram limitadas, e cada estado acabou fazendo aí algumas mudanças curriculares, né? Nessa perspectiva, o positivismo, a reforma positivista do Benjamin Constant, ela não foi tão ampla, mas deixou muitas influências, obviamente.
É nesse momento, né, que surge, por exemplo, nas cidadezinhas de médio, pequeno porte, esses chamados grupos escolares, né? A gente vê aqui na foto a inauguração de um grupo escolar no interior de São Paulo. A gente vê que são casarões, lembram muito fazendas, casa grande de fazenda, com salas de aula geralmente grandes, onde o professor ensinava esses alunos diversas disciplinas, né? E geralmente é um público muito masculino na realidade, né? As salas, as mulheres, elas não tinham tanto acesso à escola. Então, grupos escolares estavam presentes em várias cidades do Brasil todo, inclusive com esse nome, grupo escolar, que era um local desse aprendizado, dessas reformas foram feitas no período do Constant. Mas tínhamos outras experiências também, né? Aqui tem a foto do Francesc Ferrer, que era um educador espanhol que foi morto, inclusive, pelas suas ideias. Ele era um sujeito anarquista. O anarquismo, né, é uma forma de pensar, inclusive tem links na aula para vocês conhecerem um pouco mais sobre isso. É uma forma de pensar que está mais à esquerda, mas era um projeto educacional também, porque trazia muito a crítica à educação tradicional. O que ele dizia? Era um pensamento que valorizava a educação laica, ou seja, separar a educação da igreja, né? Ou então a educação do próprio Estado. Os anarquistas são críticos muito grandes do Estado. Para eles, o Estado é uma forma de domínio da pessoa. Eles são ligados à formação de comunidades e não de Estado, ou seja, da autogestão. Ou seja, para eles, a sociedade seria melhor se cada comunidade gerisse a si mesma os seus recursos dentro dos seus limites e não um Estado acima de todos que rege a todos de modo uniforme. Para os anarquistas, o Estado, na realidade, é um empecilho para o desenvolvimento das pessoas. Eles prezavam pela formação do homem integral, saber as letras, as artes, a educação para as ciências exatas e humanas. Então, é um currículo bastante amplo e também bastante prático, né? Inclusive, tem muitas coisas do anarquismo que a Escola Nova, não digo que copia, mas dialoga bastante na perspectiva da educação prática, da educação libertadora, por aí vai. Então, é uma escola mista, ou seja, aberto tanto para homem quanto para mulher, meninos e meninas, mas também para todas as classes sociais. Não era uma escola que separava ricos e pobres. Ela aceitava e queria que as pessoas de diversas classes também se desenvolvessem juntas. Então, de acordo com Francis Ferrer, que é esse sujeito aqui, a escola tradicional é um poderoso meio de subjugação nas mãos dos dirigentes, né? Ou seja, dos políticos, né? Que leva a criança a apenas obedecer e seguir os dogmas sociais. Também uma crítica ao positivismo. Para ele, o ensino deve funcionar como instrumento de mudança e emancipação. E a influência dessa pedagogia anarquista ela vai ser sentida em várias perspectivas pedagógicas depois, devem ter visto isso nas disciplinas com a Roseli, que ela vai estar presente muito no Paulo Freire, por exemplo, né, não que Paulo Freire fosse anarquista, mas algumas questões que os pedagogos anarquistas trazem vão reverberar em outras perspectivas pedagógicas ao longo do século XX, né? Inclusive, até hoje, muitas questões da pedagogia anarquista ou libertária são questões extremamente avançadas se comparados ao que nós temos em educação hoje, né? Então, por fim, a gente tem um exemplo aqui, né, de uma escola interessante, o João Penteado, que era um educador. A gente vê a presença aqui de crianças, meninos e meninas de diversas faixas etárias numa escola moderna, que é o nome que se dava a essas escolas que tentavam seguir as perspectivas não tradicionais. Ele era leitor e seguidor do Francesc Ferrer. Inclusive, quando o Francesc Ferrer foi assassinado e enforcado lá na Espanha, ele ajudou a organizar protestos no Brasil para lembrar a morte do Ferrer. E foram alguns projetos de escola moderna, não moderna no sentido de escola novista, mas escola avançada, né? Ele foi um dos sujeitos que trouxe essas experiências para o Brasil, especialmente em São Paulo. Então, é uma escola ativa, onde os alunos se misturavam na perspectiva plural, né, de gênero, classe social e por aí vai, e trazia um currículo extremamente amplo, né, que ia desde a leitura de clássicos até, basicamente, trabalhos manuais. Era uma escola bastante ativa nesse sentido. Então, é um exemplo aqui dessas perspectivas mais avançadas de educação lá no começo da nossa
república, onde se percebeu o surgimento de uma diversidade de ideias, como a gente viu aqui sucintamente nesta aula. Então, basicamente, paramos por aqui e continuamos depois.